Oi pessoal, eu estou indo dormir agora, né? Tô dormindo já tarde, né, gente? E antes de dormir, eu quero deixar aí para vocês uma meditação, né? Vou contar uma história por cima, né? Porque essa história é muito grande, né? E eu não posso contar toda porque não vai dar nem um dia. Gente, a história que irei contar hoje é a história sobre o rei da peça, o rei Assuero. O rei Assuero era casado com a rainha Vasti. E certa vez, ele chamando Vasti nos seus aposentos para falar algo para ela, ela rejeitou falar com o rei. E o rei, indignado com aquela atitude de Vasti, como ele amava muito Vasti, não queria fazer o mal para ela, porque naquela época o rei, e ainda hoje, a palavra do rei tinha que ser cumprida, até mesmo pela esposa, e ali não foi cumprida a palavra do rei juntamente com Vasti. Vasti não obedeceu, desobedeceu a voz do seu marido e do rei, né? Que também tinha isso. Era uma esposa, mas que acima de tudo era o rei. Então ela desobedeceu, ele ficou indignado e mandou, né, o seu servo procurar algumas moças para que ele se agradasse de alguma delas, né? E aí deixaram elas lá no palácio por alguns meses, né? Só cuidando da beleza, porque naquela época era assim. Para um jovem se apresentar diante do rei, ela tinha que passar, eu acho que era 6 meses, eu sei que é alguns meses, 6 meses só de beleza, só se embelezando, né? Para depois ser apresentada ao rei. E aconteceu que o rei Assuero se agradou muito de Esther, uma moça chamada Esther, né, que se tornaria a sua futura esposa. E ela era uma mulher prendada, uma mulher que se preocupava muito com o rei, né? Ele viu tudo isso, né? Uma mulher obediente, né? Em outras palavras, era uma mulher sábia, né? O rei Assuero não sabia que esta jovem Esther, que ele se apaixonou, né? Que ele viu graça aos seus olhos, era judia, né? E geralmente os judeus, eles são muito cautelosos, são muito obedientes, né? São muito submissos, né? A sua esposa, aos seus maridos, né? Como Deus ensina, né? E aí, ele não sabia de nada disso. Nessa história toda, pessoal, tinha um homem chamado Amã, que detestava os judeus e queria fazer tudo para destruir o povo, né? O povo de Deus. E preparou uma forca para que o pai de Esther fosse morto. Só que ele não sabia que Esther era judia e que o pai era morto. E depois foi descoberto isso, né? Foi descoberto. Mas antes de ser descoberto, ela sabendo da astúcia de Amã, chamou Amã para tomar um vinho com ela e com o rei. Já tinha falado com o esposo dela, né? E ali ela chegou e fez um pedido ao rei, né? Fez um pedido ao rei. O que é que sobre a forca, né? Eu não sei bem a história, porque é muito grande a história, gente. Eu sei que no final da história, o rei se satisfez o pedido dela, que era justamente para que Amã fosse invocado, porque ele queria a forca para o pai dela. E no final, quem terminou sendo invocado foi Amã, o que estava preparando o caminho para destruir Mardoqueu, que era o seu pai, né? O pai, porque ele criou um pai adotivo, né? Que era, na verdade, o tio dela. Mas ele se tornou pai dela, porque desde pequeno pegou Esther. E ali, a história é grande, pessoal, por isso que eu não vou falar tudo. E ali o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. É que Vasti, ela perdeu um homem bom, né? Um homem que tinha condições de fazer os gostos dela,
né? Mas não foi uma mulher sábia. Desobedeceu a ordem do marido, né? E a ordem do rei, que também ele era rei. E não se podia naquele tempo desobedecer a ordem do rei, era uma coisa horrível, né? Ele foi até bom que ele não mandou matar ela, porque naquela época acontecia isso. Então, gente, ela não foi uma mulher sábia. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: vocês que têm seu marido, seja sábia, porque a palavra de Deus fala lá em Provérbios. A moça, a mulher, a esposa, que é sábia, edifica o lar, mas a tola destrói. Então seja sábia, para que você não coloque seu marido na mão de uma Dalila, porque a Dalila veio para destruir o seu lar. E você tem que vigiar, porque muitas vezes você não vigia. Tem certas coisas que você tem que ignorar quando seu marido fala, porque você não pode todas as vezes estar trocando palavras com ele. Você tem que orar por ele. Você tem que entregar seu marido na mão de Deus. Você tem que entregar sua esposa na mão de Deus. Seja sábio, meu querido. Seja sábio, minha querida. Para que seu lar seja edificado. Para que Deus esteja presente no seu lar. E a Dalila não tenha poder na tua casa. E que a Dalila não prepare uma forca para te matar. Mas que a forca e a armadilha que ela preparar para tu, ela mesmo cairá nela. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da tua vida. Agora, se tu quiser, se tu desobedecer a ordem do Senhor e não for uma mulher sábia, aí a Dalila vem e destrói teu lar. Então, vigie, seja uma mulher sábia. Entregue seu esposo, entregue sua esposa na mão do Senhor. Não permita que nenhuma Dalila apareça na vida do seu esposo ou da sua esposa, né? Um Dalilo, no caso. Então, gente, cuide do seu lar, porque o seu lar foi Deus que te deu. Não dê de mão beijada aquilo que Deus deu para você. Então, cuide de sua vida, é isso que eu quero dizer, né, gente? Vasti não foi sábia. Então, o que foi que o rei Assuero fez? Prontamente ele pensou 2 vezes. Ele arrumou outra mulher. A mulher que deu valor a ele. Então, muitas vezes a gente não dá valor ao nosso marido em casa. Aí, sabe o que acontece? Ele vai encontrar outra que dá valor a ele. Aí, o que é que acontece? Você está dando de mão beijada seu marido, a Dalila, porque não vigiou, porque não foi sábia, porque tratou mal o seu esposo, porque tratou mal sua esposa. Então, quando você estiver passando por tribulações, a melhor coisa a fazer é orar a Deus, ok? Então ficam na paz vocês. Jesus que abençoe o seu lar. Jesus que abençoe tua esposa. Jesus que abençoe teu marido. Que a Dalila e Jesus sobe bem para longe. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Que todo laço que foi armado contra ti caia por terra em nome de Jesus. E que Jesus abençoe a tua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa noite para vocês. Para mim é boa noite porque eu vou dormir agora.